Boa noite, Virgínia. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos, todos e todas, para mais uma live da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo, da Seção Guarujá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo Henrique Garcia, né? É o presidente da subseção do Guarujá, pela disponibilização desse canal de comunicação. E a doutora Soraya Embaçaí de Mello, nossa querida presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da subseção do Guarujá, pelo seu incessante, incansável trabalho, né, de viabilizar esses eventos que proporcionam intercâmbio de conhecimentos na área de propriedade intelectual entre os colegas, né? Eu, Neide Bueno, eu faço parte da comissão de IPI da OAB do Guarujá, bem como os dois nossos convidados aqui presentes, tá? Que já vou apresentar para vocês em seguida. Antes, eu gostaria de informar aos colegas que de outras cidades e de outros estados que desejem participar dessa ativa e dinâmica comissão de propriedade intelectual, na qualidade de membros, consultores ou correspondente, podem entrar em contato, né, com a Secretaria da OAB do Guarujá, aqui de São Paulo, que as solicitações serão direcionadas para a doutora Soraya, que é a presidente da comissão, né? O tema de nossa live de hoje é sobre a exposição de algumas importantes decisões administrativas sobre marcas, cujos casos foram selecionados e analisados pelos nossos convidados, e foram extraídos da primeira edição de coletânea de decisões de segunda instância administrativa, que foi publicada pelo NPI em dezembro de 2021. Essa coletânea, ela se trata de uma consolidação da jurisprudência administrativa de exames de recursos e de nulidades administrativas da área de marcas da autarquia. Então, dessa forma, os nossos convidados apresentarão suas considerações sobre 4 casos selecionados, né, que foram abordados naquela coletânea e que envolveram decisões, né, do setor de recursos do NPI, que envolve colidência e afinidade mercadológica entre marcas e também sobre marcas fracas e marcas evocativas, que são temas corriqueiros, né, para quem atua na área de propriedade intelectual e tem que defender muitas vezes os interesses do cliente aí com relação a esses temas, né? Então, eu, Neide Bueno, atuarei como moderadora dessa live e apresento meus colegas expositores. Primeiro, o doutor Matheus Melo de Brito, que é advogado há 11 anos, dedicado ao direito privado, é membro das comissões de propriedade intelectual das subseções do Guarujá e de Santos também. E a doutora Virgínia Faguri Barros Maluf, é advogada, sócia da Faguri Maluf Sociedade de Advogados, graduada em Direito pela PUC São Paulo, ela é especialista em Direito Administrativo pela PUC São Paulo também, diplomada em Patentes e Criações Industriais pela FGV de São Paulo, mestre em Direito Comercial com dissertação sobre licenciamento compulsório de patentes pela PUC São Paulo. Ela também é vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Jabaquara e membro aqui da nossa Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá. Eu tenho aqui um pequeno roteiro de perguntas, né, para poder direcionar a exposição dos nossos convidados. E ao final, se houver algum tempo, eles poderão responder algumas perguntas específicas aí sobre o tema, tá? Então, o primeiro caso que nós vamos apresentar envolveu a concessão do registro da marca Avanço para distinguir serviços de supermercado. E houve um processo administrativo de nulidade apresentado com base na anterioridade do registro da marca Avanço, né, para produtos de higiene pessoal, provavelmente, principalmente, acho que o desodorante Avanço, que é o mais conhecido. O entendimento fixado na decisão, né, do INPI
sobre o caso foi que a marca destinada a identificar serviços de supermercados e congêneres não deve ser protegida em todos os ramos de atividade. Então, dessa forma, diante desse enunciado do caso, pergunta ao Dr. Matheus, qual foi a interpretação que o NPI firmou sobre a afinidade mercadológica entre as marcas envolvidas nesse caso? Doutora Neide, é um prazer para mim estar participando dessa live, mediada por você, com a participação da querida doutora Virgínia, que foram minhas professoras, né? E hoje fazem parte comigo dessa comissão. É uma honra para mim. O caso exposto, o caso da Avanço, ele é muito interessante, porque ele trata sobre uma limitação, uma interpretação do conceito de afinidade de marcas. A nossa doutrina a respeito do tema, ela informa que existem algumas hipóteses em que essa afinidade pode acontecer. O primeiro caso é quando são marcas que pertencem ao mesmo gênero, que é o caso, por exemplo, de um sabão de uso pessoal, né, um sabonete, e um sabão em barra para limpeza de roupa. Há ali uma afinidade. Um segundo caso seria o caso, por exemplo, quando provém de uma mesma matéria-prima. Por exemplo, uma fibra sintética e uma coxa feita daquela fibra sintética. Poderia haver uma associação ali, né, dada essa afinidade. Uma terceira hipótese é quando ocorre de serem partes ou acessórios um do outro, como é o caso, por exemplo, de motor e válvula. Ou então aí um quarto, né, tem um uso conjunto, como é o caso de um fogão e um botijão de gás. A quinta hipótese seria quando eles têm uma mesma finalidade, que é o caso, por exemplo, da bicicleta e da roupa esportiva para quem, né, pratica o esporte de andar de bicicleta. E a sexta, que é a que mais nos interessa aqui, é quando são vendidas no mesmo estabelecimento. Né? Então, o caso, por exemplo, é a livraria Leitura, uma livraria dessas mega stores, onde você vende material de papelaria, e você vende livro, e você vende brinquedo. No nosso caso específico aqui, nós temos uma rede de supermercados com o nome Avanço, e nós temos um setor, que é um setor de produtos de limpeza, que naturalmente, né, na nossa prática brasileira e quiçá mundial, é comercializado em supermercados. E haveria uma suposta afinidade nesse caso. Só que, interpretando a norma, o caso concreto, o INPI entendeu que não haveria uma afinidade capaz de impedir a convivência das duas marcas. Tá? E foi um avanço do INPI nessa interpretação. Muito interessante, né, essa decisão do NPI nesse sentido, né? Outro ponto sobre essa decisão é que o NPI ele destaca o risco da extensão da proteção da marca Avanço para supermercados atingir um patamar de proteção semelhante aos destinados à marca de alto renome. Então, como se daria isso? O que acontece? A marca de alto renome é aquela que tem uma proteção em todos os outros tipos de registro. Todos os outros que envolvem o mercado, independente de ser daquele segmento ou não. A interpretação que o nosso julgador do INPI fez foi no sentido de que, se fosse impedido o uso da marca Avanço em todos os setores, em todos os ramos do mercado em que o supermercado abarcaria entre os seus produtos de venda, ele alcançaria, esse registro da marca de supermercado, alcançaria um status quase semelhante ao de uma marca de alto renome. E o nosso legislador, quando criou essa previsão legal da marca de alto renome, ele não visava esse tipo de proteção para esse tipo de mercado que acaba albergando uma série de outros ramos, né, de marcas. Com certeza. E, doutor Matheus, no caso concreto, né, desse caso,
haveria risco de associação entre as marcas Avanço Supermercados e a marca de produtos de higiene? Uma associação do público consumidor? Não haveria, não. Sabe por quê? Porque, inicialmente, a logo das duas, né, são marcas completamente diferentes. Enquanto a marca de supermercado Avanço, ela é uma marca mista, em que há um carrinho de supermercado envolto em um círculo semelhante ao do arroba, né, da internet, tendo na parte superior a palavra supermercado e na parte inferior a palavra avanço, a marca avanço de produto de limpeza, de produtos de higiene, melhor dizendo, ela é uma marca nominativa, escrita em branco sobre um fundo preto. E nesse caso especificamente, a interpretação ela abarca também o princípio da especialidade, que permite a coexistência quando não há uma identidade, uma semelhança ou uma afinidade. Nós já falamos, né, na pergunta anterior sobre a interpretação da afinidade no caso Intel. Então, até pelo próprio princípio da especialidade, não haveria essa possibilidade de confusão, não. E é importante a gente ressaltar isso. É pedra de toque, é fundamental para interpretar a possibilidade da convivência de marcas, a possibilidade ou não de confusão pelo consumidor. E nesse caso não há nenhuma possibilidade. Então, acho que o NPI considerou, né, como você comentou, a questão da apresentação das marcas, que são diferentes, a forma de apresentação de uma e de outra, né? E o princípio da especialidade das marcas, né? Porque, na verdade, se for a marca Avanço para desodorante especificamente, não diz que é desodorante, mas a gente lembra do desodorante, ninguém ia no supermercado chamado Avanço achando que seria o fabricante, né? Ou vice-versa, né? Então, realmente, é muito interessante essa decisão e a fundamentação, né, do caso do INPI, tá? Bom, vamos tratar aqui de um segundo caso, tá? Que quem vai expor vai ser a doutora Virgínia, que envolve a marca Casa das Verduras, tá? É um pedido de registro de uma marca mista, Casa das Verduras, que a princípio foi indeferido pelo NPI com base no artigo 124, inciso 6, sobre o entendimento de que a expressão Casa das Verduras possui caráter descritivo em relação aos serviços assinalados. Aí, nesse caso, doutora Virginia, a primeira pergunta sobre esse caso, né? Quais os requisitos que a lei de propriedade industrial exige para o registro de marcas formadas por expressão de uso comum? Bom, primeiro eu queria saudar todos os meus colegas, né? Saudar a Neide, saudar o Matheus, que participaram e organizaram essa live. Foi um prazer, né, trocar esses bate-papos e ter todos os bate-papos, trocar essa experiência com vocês. Queria agradecer também o Dr. Marcelo, presidente da OAB Subseção de Jabaquara, e a doutora Soraya por mais uma oportunidade. Do Guarujá, só um detalhe. Estou confundindo. Do Guarujá, por mais uma oportunidade de todo mundo ter, de trazer a informação, né, e a OAB de fato ser uma difusora de conteúdo e de informação para todos os advogados, tornar isso muito mais concreto. Bom, esse caso, Neide, é um caso muito interessante, do caso da Casa das Verduras. Eu até queria depois mostrar a logotipia para vocês, eu vou mostrar, mas antes eu queria te responder essa primeira pergunta, né? O artigo 124, inciso 6º da lei, ele traz o artigo 124 traz uma lista do que pode e do que não pode ser registrado como marca. E no inciso 6º ele fala que não são registráveis como marcas expressões formadas marcas formadas por expressões de uso comum, vulgar ou distintivo ou descritivo, salvo se houver suficiente distintividade, tá? Se a gente fizer um recorte nesse artigo 124, o inciso 6º, a gente vai partir, vamos dizer assim, para uma análise de como que a gente poderia classificar as marcas de uma forma geral, né? Então, eu até
verifiquei na doutrina do Lélio, que é um colega muito querido, da Débora Portilho, e eles têm classificações de marcas que são muito interessantes, mas que eu não vou seguir o padrão que eles adotam aqui nessa explicação, porque eu acho que nesse caso seria muito mais fácil e mais correto se nós adotarmos a classificação do próprio INPI, que é a classificação que consta no Manual de Marcas. Então, no Manual de Marcas, na página 125, ele vai dizer quais são as marcas, ele vai classificar as modalidades de marcas e ele vai classificar essas marcas de acordo com o grau de distintividade. Então, da mais distintiva para menos distintiva. E a distintividade é um caráter, um pressuposto que traz a possibilidade, que traz a força para que a marca se torne cada vez mais associada àquele produto ou àquela empresa que ela designa. Então, pensando sobre esse aspecto, as marcas elas são classificadas como marcas fantasiosas, tá? Que são aquelas marcas formadas por expressões que são totalmente novas, que não têm nenhum significado intrínseco, e aí elas não são retiradas nos termos da classificação do INPI, do vernáculo, seja do dicionário, seja da língua portuguesa ou de uma língua estrangeira. Ela pode ser uma marca arbitrária, que ela seria, vamos dizer assim, um segundo patamar, né? Já estaria num degrau abaixo da marca fantasiosa no quesito de distintividade, tá? Essas marcas arbitrárias, elas podem ser formadas por expressões que sejam de uso comum, quando essas expressões que são de uso comum, que são expressões dicionarizadas, seja na língua portuguesa ou em língua estrangeira, elas não estiverem diretamente relacionadas com os produtos ou serviços que se pretende designar. Então, por exemplo, se você pensar como marca arbitrária, a gente teria a marca Dakota. Dakota é um estado americano e ele foi registrado como marca para designar sapatos. Então, não dá para dizer que Dakota não é uma expressão dicionarizada, é uma expressão de uso comum. Mas, por outro lado, não tem nenhuma relação Dakota com sapatos. Então, você consegue obter esse registro de marca e assim foi feito pelo INPI. E aí a gente vai ter ainda, sob a égide da classificação do INPI, as marcas sugestivas e evocativas, tá? As sugestivas e evocativas, elas são marcas que são compostas por sinais que têm uma relação com os produtos ou serviços que designam, que de alguma forma sugerem os produtos ou serviços que designam, mas elas não são marcas que podem ser tidas como uma descrição daquele produto, daquele serviço. Ela não pode ser tida como um sinônimo daquele produto ou serviço. Eu acho que é o melhor termo a se usar, tá? E essas marcas, elas também podem ser registradas ainda como marcas e você consegue obter o registro com algumas características, com alguns requisitos que o INPI coloca pra gente, que a gente vai falar ainda. E, por fim, dentro dessa classificação do INPI, a gente tem as marcas que são os termos não distintivos, que são formados por expressões que identificam o próprio produto ou serviço, e aí não são passíveis de registro. Então, se a gente olhar sobre o ponto de vista do termo evocativo, a gente teria a expressão, por exemplo, multi-shoes, tá? Que é formada, é uma justaposição de expressões de uso comum, tá? Que tem alguma relação com sapatos, mas que não são totalmente sinônimos, substituíveis aquela palavra, aquela expressão por aquela categoria de um produto. E por outro lado, a gente teria, por exemplo, a expressão bota, que já se enquadraria na classificação de não registrável como marca, por não ser distintiva, por efetivamente estar diretamente relacionada com o produto ou serviço que ela pretende designar. Bom, dito isto, como é que eu faço, nos termos do artigo 124, para uma expressão ser registrada como marca? Uma expressão de uso comum ser registrada como marca, né? Eu tenho que analisar se esse sinal
tem ou não tem alguma relação com esse produto ou com esse serviço, e se ele de alguma forma ele designa ou não características daquele produto ou do serviço. E a partir desse momento eu tenho que verificar se esse sinal ele tem distintividade. E aí eu vou, Neide, citar um pouco as explicações do Lélio, porque elas são muito boas nesse sentido. E aí ele fala assim, olha, gente, então como é que, quando eu estiver diante de marcas formadas por expressões de uso comum, como é que eu vou verificar se tem essa distintividade? Isso até é uma pergunta que os clientes fazem. Tá bom, doutora, mas o que é ser distintivo? É uma palavra muito bonita, mas como é que você explica para o cliente isso, né? E ser distintivo é quando você tem, e aí ele traz algumas hipóteses, então é quando você tem uma combinação nova, original, de palavras ou de logotipos, então você associa palavras ou logotipos, você tem uma justa posição de prefixos ou sufixos comuns com outras palavras distintivas, por exemplo, Minas Gás, quando você tem uma alteração da grafia correta de uma expressão que está dicionarizada para adoção como marca, a marca casa, geralmente, como você escreve casa, com C e com C, A-S-A. Agora, se você colocar K-A-Z-A, você tem uma distintividade que decorre dessa alteração. A aglutinação de palavras ou de sílabas e, por fim, o uso da marca em condições que lhe deem um secondary meaning. E esses são os pontos que o Lélio destaca. Partindo dessas caracterizações de forma geral, que cabe o INPI verificar se a marca tem ou não tem distintividade, ainda que seja formada por expressão de uso comum, e se pode ou não pode ser registrada como marca. Não, muito interessante aí tua explicação sobre esse item. Eu estava até, como você estava falando, eu estava lembrando, nós estamos tratando justamente de dois incisos. No caso da marca Avanço, o indeferimento foi com base no 124, inciso 19, que é o inciso que mais indefere pedido de registro de marca na NPI. No caso, agora, da Casa das Verduras, que é o 124, inciso 6, é o segundo inciso que mais indefere marcas na NPI. Eu sei porque eu já dou há algum tempo, né, a aula sobre proibições de registro de marcas na NPI, já fiz a pesquisa e é sempre assim, os que mais indeferem ou é colidência de marcas, ou é esse caso aí, quando a marca é considerada uma expressão de uso comum ou tem relação com o produto, né? E, apesar da tua explicação, realmente não é fácil a gente estabelecer isso e esclarecer para o cliente, porque é bem complicado, é bem complicado. Tanto que o NPI tem o próprio manual, mas ele acaba, ele mesmo, indeferindo com base nesse inciso, muitas vezes, né? Tá? E aí, nesse caso, doutora Virginia, como é que se deu a decisão do NPI no caso da marca Casa das Verduras? Então, eu queria, antes de responder a sua pergunta, Neide, eu vou virar minha câmera para mostrar o logotipo que está aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Opa. Ó, esse é o logotipo da marca Casa das Verduras, tá? Tá escrito Casa das Verduras em verde, tem uma letra aqui estilizada e tem um alface, uma alface, um repolho do lado. Esse é o logotipo que a gente tem, essa é a marca em questão, tá? Voltando aqui. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o INPI indeferiu essa marca inicialmente, dizendo que ela era irregistrável nos termos do 124, inciso 6º. Houve a interposição de um recurso e o titular, ele interpôs o recurso dizendo, olha, a marca ela é distintiva, a marca ela não é um sinônimo de uma modalidade de um estabelecimento, como, por exemplo, acontece em casa de carnes, tá? Porque se você verificar no sistema do INPI, a expressão casa de carnes, ela sim é tida como um sinônimo de uma modalidade de estabelecimento, que seria, no caso, açougues, né? Então, casa de carnes é sinônimo de açougue. E aí, quando você analisa os registros de marcas que são concedidos com a expressão casa de carnes, você tem a casa de carnes, eles só são concedidos se a casa de carnes for um elemento secundário da marca, ou seja, se houver inicialmente um núcleo da marca, que a gente vai chamar de
de expressão primária, né? Um núcleo da marca que seja distintivo, que seja uma outra expressão que traga essa distintividade associado ao Casa de Carnes embaixo. Então, a expressão Casa de Carnes de forma isolada, ela não é registrável como marca. Não existe uma marca para uma empresa Casa de Carnes. Casa de Verduras, o INPI já entendeu que seguiria a lógica de outras casas que foram registradas no INPI. E aí eu fiz uma pesquisa para mostrar e entender esse raciocínio do INPI. E, de fato, se você verifica no sistema, casa de alguma coisa, a gente tem vários registros. Casa de cuecas, casa do pão de queijo, casa das alianças, casa do sorveteiro, casa dos livros, casa do adubo, casa das sedas. Todas essas marcas, para designar, por exemplo, Casa das Cuecas, você tem a venda de cuecas e pijamas. Casa do Pão de Queijo, a gente sabe muito bem, todo mundo conhece, que vende pão de queijo, toma um cafezinho, etc. Então, sob esse parâmetro, o INPI entendeu que Casa das Verduras seria... o INPI entendeu, não. O titular recorreu dizendo que, olha, eu tenho distintividade nesse logotipo, ele tem aqui uma associação de uma tipografia a essa marca, né, esse elemento nominativo, e eu tenho uma associação de um elemento figurativo. Então, o meu conjunto, ele é distintivo. E aí, assim, eu supero a restrição que existe inicialmente no 124, inciso 6º. E tenho como exemplos esses casos todos de casa de alguma coisa associados. Então, o INPI não entenda que eu sou como Casa de Carnes, que tem uma restrição por ser sinônimo de açougue. Mas eu seguiria o padrão de tantas outras casas que foram registradas e objetos de registro de marca. Bom... A Neide está rindo porque ela não concorda com essa decisão. Eu acho, então, para mim, sinceramente, Casa das Verduras seria a mesma coisa que Casa de Carnes. Eu acho que o NPI ele tem critérios diferentes para fazer uma análise, né? Porque, quer dizer, aí ninguém poderia mais usar Casa das Verduras. Essa que é a questão. Mesmo com uma outra logomarca, como é que ficaria isso? Então. Bom, na verdade, vamos voltar até. Quando você tem um registro de marca, quando você tem uma concessão de um registro de marca, o INPI vai te emitir um certificado ao final, e desde 2006, o INPI ele tem um padrão de 2016, fevereiro de 2016, ele tem um padrão de apostila que é, vamos dizer assim, como é que eu posso definir a apostila? Ela é uma caracterização que ele dá para aquele registro que ele concede para você, tá? Então ele fala, de acordo com essa nova resolução do INPI de 2016, ele coloca assim, corrigir, Soraya, você tem razão. A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, inciso 2º, 6º, que é o nosso em questão, 8º, 18º e 19. Então, o que ele quer dizer? Saudade do apostilamento. O que ele quer dizer com isso? Que nos termos da legislação, você tem que analisar essa marca de acordo com os termos da legislação, ou seja, você tem que analisar se ela é ou não, né? Vamos dizer assim, a concessão ela está atrelada à existência da distintividade que é colocada aqui nesse registro. Com bons olhos ou maus olhos, a gente tem, infelizmente, esse o apostilamento que a gente tem hoje. Antes a gente tinha um apostilamento menos padronizado, né? Mas ele era mais claro, de fato, quais eram as restrições, de fato, existentes no que se refere à exclusividade no uso de cada um dos termos, tá? Mas, considerando essa questão do apostilamento e considerando também a teoria do todo indivisível, eu entendo que se você tivesse uma outra empresa que designasse, por exemplo, Casa das Hortaliças, ela poderia, sim, obter um registro de marca, tá? E a Casa dos Legumes, por exemplo? Então, Neide, teria uma boa discussão. Se não fosse uma alface, fosse uma berinjela, se não fosse verde, fosse roxo.
Eu acho que são todos elementos para tornar distintivo, né? Por que que eu digo, e aí eu citei a questão da teoria do todo? Porque pela teoria do todo, a teoria do todo indivisível, ela foi desenvolvida lá na França, né? E pela teoria do todo, as marcas formadas por expressões de uso comum, elas precisam ser analisadas pelo conjunto em que elas se apresentam, né? Então, quando você tem uma marca formada por essa expressão de uso comum, se você tiver um conjunto que seja distinto dos demais, você pode sim conviver. E nesse sentido, né, a gente tem sim e a teoria é aceita pela doutrina, pela jurisprudência, inclusive pelo INPI, a gente tem a convivência de conjuntos distintivos, né, de conjuntos de marcas formados no todo ou em parte por expressões idênticas ou similares, né, que eles convivem, o INPI aceita o registro de ambas as marcas, tá? Mas para pôr um pouquinho mais de pimenta nessa história toda, o INPI, na própria jurisprudência administrativa, ele cita o caso da Casa do Queijo. Eu não sei se vocês lembram, né? A Casa do Queijo, estou com ele aqui para mostrar para vocês. Eram duas marcas formadas pela expressão Casa do Queijo. Tá? Não sei se vai ficar muito nítido. Ih, aqui, tá vendo? Ó, Casa do Queijo. Uhum. Então, essa é a primeira. E essa é a segunda, tá? Uhum. Esses dois casos formados pela expressão Casa do Queijo com o símbolo de um queijo, o INPI entendeu que não havia distintividade entre as marcas e indeferiu o pedido do segundo titular. Porque ele disse que ela era formada pela mesma expressão de uso comum, né? E ela era formada por um elemento figurativo que também era de uso comum e pelo mesmo elemento figurativo naquelas mesmas características. Então, respondendo à sua pergunta, Neide, se fosse um caso das hortaliças, um caso dos legumes, teria que verificar qual seria o conjunto que ele se apresenta, né? Então, considerando a teoria do todo, se o conjunto for um conjunto diferenciador, com um elemento figurativo diverso, dotado de uma estilização de letra diversa, eu acredito que até haveria a possibilidade da concessão desse registro. Agora, se for um conjunto formado por elementos figurativos idênticos, com um tipo de letra que não seja tão diferenciador, aí podemos ter o mesmo caso da Casa do Queijo. Só para lembrar que essa marca, a princípio, o INPI indeferiu, né? Sim. Indeferiu. Acho que foi um trabalho muito bem feito, então, de quem apresentou o recurso, do procurador lá que apresentou o recurso, que o INPI mudou de ideia, né? Uhum. E aí, eu gostei muito de toda a tua explicação, realmente acho que também o público gostou, porque você é bem didática, né, Virgínia? E eu não sei se você respondeu para a minha terceira e última pergunta ou você vai acrescentar mais alguma coisa, né? Que como tem sido as decisões do NPI ao tratar da análise de marcas formadas por expressão de uso comum em conflito com outras também formadas por expressões de uso comum. Você acabou de dar o exemplo da Casa de Queijo, né? Então, eu acho que nesses casos o INPI tem sim analisado as logotipias que compõem esse conjunto, né? E a partir tanto da logotipia quanto a Soraya já está arrumando um caso da macadâmia. Mas quem vai falar é ela, porque esse caso é dela. Eu vou pôr ela aqui ao vivo para falar do caso, deixa ela. Gente, estou dando risada desses casos. Então, a gente tem que analisar, na verdade, eu acho que o conjunto, então a expressão, né, o elemento nominativo associado ao elemento figurativo, o que você tem desse conjunto e a partir daí o INPI tem feito uma análise se há ou não colidência, se as marcas podem ou não, vamos dizer assim, conviver e ter um registro de marca concomitante para dois titulares. Não, muito interessante. Eu gostaria, sinceramente, de depositar a marca Casa dos Legumes mista só para ver o que o NPI vai achar. Eu ia adorar fazer isso. Mas vamos lá. Se alguém tiver um cliente com um caso parecido, né? Esse é um bom exemplo do caso das verduras aí, para poder argumentar eventual indeferimento.
Excelente, Virginia. Agradecemos aí toda a explicação sobre o caso da Casa das Verduras, que eu acho que foi muito interessante. Há exemplo também do caso da marca Avanço. Liliane está rindo. Agora vamos para mais um caso aqui, que quem analisou o caso foi o Matheus, né? Eu comecei a chamar de doutor, agora estou chamando pelo primeiro nome, né? Tudo colega, tudo bem, né? Tá muito bom. Tá muito bom. Matheus, nós vamos falar agora aqui do caso do Funchicolic versus Funchicória, tá? E esse caso envolveu a concessão do registro da marca Funchicolic para distinguir comércio de medicamentos e substâncias medicinais na classe 35, e houve um processo administrativo de nulidade apresentado com base na anterioridade do registro da marca Funchicória na classe 5 para distinguir composto medicamentoso para tratamento de dispepsias intestinais, cólicas, prisão de ventre, né? Nesse caso, o entendimento fixado pelo NPI, a Diretoria de Recursos, foi que marcas compostas pela justa posição de elementos evocativos devem arcar com o ônus da convivência, tá? Então, nesse caso, gostaria de saber de você como tem sido a aplicação do princípio da distintividade em casos de marcas evocativas pela nossa jurisprudência, e você aproveita e já fala um pouquinho sobre o que seria esse Funchicolic, o que significa, ou Funchicória, né, para o pessoal que não está familiarizado com esses termos de umas marcas assim tão diferentes, vamos dizer assim, né? É verdade, é verdade. Essa nossa comissão é uma delícia de participar, porque a gente vai aprendendo, né? Colhendo da sabedoria dos Exatamente. colegas. De fato, eu te confesso que antes desse trabalho, Funchicória não dizia nada para mim. Mas, conversando com a Quem é doutora mãe sabe. Virgínia, que é mãe, né, que tem filhos, eu não tenho, ela me explicou que, na realidade, essas duas marcas tratam de um tipo de produto que é apto a combater gases em infantes, né, em recém-nascidos. Então, o funche vem de funcho, aquela planta, cólica, né, uma referência à cólica, e o funchicória seria funcho e chicória, que é uma outra planta, né? Indo diretamente para a matéria que a gente está tratando aqui, o enunciado fixado pelo INPI, ele fala sobre a questão dessas marcas evocativas que se constroem pela justa posição de elementos. Acaba que essa nossa terceira marca de análise, de algum modo, se liga à análise que a professora Virgínia fez, né? Quando ela fala sobre sinais descritivos que não podem ser registrados, exatamente porque eles são só descritivos. Eles falam de características que são dos próprios produtos. Então, não tem distintividade. E se não tem distintividade, não pode ser registrado. Já a marca evocativa, ela faz menção a características que aquele produto tem, mas ela traz uma carga de distintividade. É uma distintividade minorada, mas ela ainda existe, né? E no caso específico das marcas evocativas, existem várias hipóteses. E duas chamam mais atenção porque se ligam diretamente ao caso em tela. A professora Virgínia, inclusive, já falou sobre elas. A justaposição de prefixos ou sufixos comuns com outras palavras distintas, a gente vê nesse caso em que você juntou funcho e cólica e formou a palavra funchicólica, né? Ou quando você faz uma aglutinação de funcho com chicória, que é o caso de funchicória. Então, nesses dois casos aqui, elas fazem menção, né? Trazem a figura do funcho, a ideia da cólica, da chicória, mas dado o fato delas serem com uma distintividade minorada, o ônus que é trazido a elas é terem que conviver. Um outro tipo de marca evocativa também é aquela onde acontece a alteração da grafia correta da palavra.
Então, a Virgínia falou do caso da palavra casa, que é escrita com K-A-Z-A. No nosso caso aqui, a marca Funchicória fez isso, porque ela trocou o I da palavra chicória por E. E aí ficou chicória, né? Falando, não dá uma distinção fonética, mas na escrita faz sim essa diferença. E aí a consequência disso é que ela tem um grau de distintividade minorado, e é importante a gente ressaltar essa questão da possibilidade de confusão ou não do cliente. Com certeza. E no caso, o que seria então uma marca fraca? A marca fraca ela está intimamente ligada às marcas evocativas. A marca fraca ela tem a ver com a distintividade. Quanto maior a distintividade, maior é a força dela. É a força dela no mercado em se distinguir. A marca fraca é aquela que tem a sua força minorada. Então é o caso de Funchicólica e Funchicória, em que as duas têm uma sonoridade das palavras muito parecidas. A distintividade é pequena. Por isso ela é chamada de marca fraca. Né? É interessante, né? E mesmo assim, dependendo, né, da apresentação, ela seria registrável, né? Como aconteceu aí com a Casa das Verduras, né? Não, do Legumes, agora estou confusa. A Casa das Verduras. E aí, qual seria o ônus de convivência com as marcas que as marcas evocativas têm que arcar? É exatamente esse ônus que advém de ser uma marca fraca, de uma distintividade pequena, ignorada, né? Quando você tem uma marca forte, uma marca fantasiosa, a distintividade dela é muito grande. A possibilidade de haver alguma confusão pelo consumidor, ela é muito pequena. Já quando é uma marca fraca, em que a distintividade é pequena, o grau dessa confusão, da possibilidade de confusão pelo consumidor é muito grande. É pedra de toque, é fundamental para a gente interpretar a questão das marcas e da distintividade, a possibilidade ou não do consumidor no mercado se confundir. No caso de Funchicória e Funchicória, existe uma possibilidade maior de confusão. Mas o INPI entende que, dado o fato delas serem marcas fracas, elas têm que conviver no mercado, porque ainda há uma distintividade. Ainda mais porque é um mercado muito específico. E, de modo geral, os pais são bem cuidadosos na aquisição de remédios para os seus filhos. Então, isso permite que as duas marcas convivam sem maiores problemas. E de qualquer forma, a marca fraca, né, a marca evocativa, né, o titular que resolveu utilizar uma marca assim que é de fácil assimilação pelo público, ele já sabe que ele vai ter esse ônus mesmo de conviver com marcas similares, né? É bem isso. Muito obrigada, viu, Matheus? Realmente muito esclarecedor aí as tuas considerações sobre o caso que envolveu a Funchicólica e a Funchicória, tá? Muito interessante mesmo. Aliás, essa coletânea do NPI tem casos muito interessantes para a gente poder realmente estudar, analisar e poder utilizar em outros casos semelhantes de clientes, né? E como você mesmo comentou, a nossa comissão de PI aqui da OAB Guarujá, ela faz com que a gente estude os casos a fundo para poder estar entendendo. É o que vai acontecer agora com esse nosso último caso, que envolve o caso da marca Mix Atacarejo e Atacarejo, que a doutora Virgínia vai comentar, e que realmente ela envolve, inclusive, uma ação judicial aí, ela teve que estudar, comentou comigo, né, muito o assunto, né, parecia uma coisa simples, mas é bom porque ela vai poder explicar para a gente aí tudo que ela conseguiu assimilar desse histórico todo aí, desse caso, né, tanto administrativo quanto a parte judicial. Então, esse quarto caso, ele envolveu a concessão do registro da marca mista Mix Atacarejo, né? Que a doutora Gina vai até mostrar para a gente, na classe 35,
E houve um processo administrativo de nulidade com base na anterioridade do registro da marca Atacarejo, com K, Ataca com K, né? E aí a pergunta, como se deu essa decisão administrativa da NPI no caso Atacarejo, doutora Virgínia? Bom, esse caso, efetivamente, ele até outro dia surgiu como um caso de discussão no grupo da comissão do PI Guarujá. A gente começou uma discussão e até foi bom porque, num primeiro momento, parecia, naquele momento inicial das informações, quando os colegas trouxeram as informações, parecia que a gente tinha um panorama completo, mas efetivamente o panorama é bem, bem extenso. Aí eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu quero mostrar a marca, peraí. Aqui, ó. A marca é essa, tá? Mix Atacarejo, com mix como elemento destacado e atacarejo como se fosse um endosso, né? E a marca do terceiro, a marca que é tida como anterioridade, é Atacarejo com K, tá? O que aconteceu foi o seguinte, Atacarejo é uma empresa, é uma marca registrada por uma empresa da Bahia há muitos anos, tá? Ele tem, efetivamente, várias marcas com atacarejo, na classe 35 e em algumas classes de produtos alimentícios também, tá? Quando você procura atacarejo somente com K no INPI, você não tem outra expressão concedida a uma outra empresa, então, de fato, você tem uma marca concedida somente a um único titular, e ela foi concedida na forma mista, na forma nominativa para o titular, tá? Esse titular, ele se opôs, nesse caso, à concessão do registro da marca Mix Atacarejo, porque ele entende que atacarejo seria uma expressão inventada por ele, né, inventada pelo fundador da empresa, e que essa expressão não seria uma expressão descritiva de uma modalidade de estabelecimento comercial. Por outro lado, o INPI entendeu que mix atacarejo, que nesse caso a expressão atacarejo seria uma expressão que designaria uma modalidade comercial, e aí entendida como uma loja de atacado com uma loja de varejo, tá? E que o núcleo da marca, a expressão principal da marca, seria a expressão mix. E que dentro desse conjunto, formado pelo mix como expressão principal e atacarejo como uma modalidade de estabelecimento, o registro deste conjunto poderia ser concedido, tá? Quando a gente verifica o sistema do INPI, de fato, você verifica alguns registros de marca para outras marcas de terceiros formadas, por exemplo, para Hiperfácil Atacarejo, Coque Atacarejo, Monato Atacarejo, Saldoce Atacarejo. Você tem algumas outras marcas formadas por um núcleo, né, uma expressão que o INPI entendeu como principal, associadas a essa expressão atacarejo e aí como sinônimo de supermercado, de atacado e de varejo, tá? Isso é o posicionamento que o INPI adotou e o posicionamento que o titular da marca Mix Atacarejo adotou para poder conseguir a revisão administrativa da concessão desse registro, tá? Não estou dizendo que é o posicionamento que eu entendo que seja correto ou não. E, enfim, essa foi a decisão do INPI, Neide. Tá. E aí, nesse caso, a gente poderia aplicar a teoria da distância para esse caso específico? Então, eu acho, Neide, que nesse caso a gente tem alguns pontos que são relevantes. Quando você lida com essa questão de marcas formadas por expressões que acabam tendo uma ampla utilização como atacarejo, né, como se fosse um sinônimo de um ramo de atividade, e aí isso é a minha opinião, né, não é a opinião, claro, dos colegas que defendem o atacarejo, você tem sim, e você verifica que existe no sistema do INPI outros registros concedidos a terceiros, eu acho sim que seria o caso da aplicação da teoria da distância, tá? O que é a teoria da distância? Então, além da teoria do todo indivisível, que a gente está falando dos conjuntos, então as marcas formadas por expressões do comum têm que ser analisadas pelos conjuntos em que elas se apresentam, a gente tem a teoria da distância. E a teoria da distância, o próprio Gama Cerqueira já falava, que para você fazer uma análise da distintividade das marcas, essa análise tem que
ser feita com base nos elementos íncitos da marca, ou seja, do conjunto que ela é formada, do elemento nominativo, figurativo em que ela é dotado, como também os elementos extrínsecos à marca. E aí esses elementos extrínsecos à marca seria feita, essa análise da distintividade seria feita com base nas outras marcas que já existiriam no sistema, no INPI, né? Outras marcas que já foram concedidas a terceiros. Então, dentro dessa lógica, não caberia o INPI deixar de conceder um registro de marca formado por o mesmo padrão de marca, né? Então, o elemento nominativo principal, elemento principal diferente, um elemento secundário formado por atacarejo, como ele fez nesse caso do mix. Então, por já existirem outros registros com as mesmas características, não caberia o INPI aí indeferir o registro da marca Mix Atacarejo, que foi o que ele fez. Na verdade, ele acabou mantendo a concessão do registro. Matheus, você está com o microfone aberto? Não tô, não. Eu abri agora para te responder, ele está fechado. Engraçado, tá me dando um barulhinho, não sei se para todos. Também eu acho que é o teu... Talvez meu fone? Às vezes o meu acontece isso também. Então pronto. Não, então tá bom. Bom, eu já adiantei que houve então um questionamento judicial, né, sobre a decisão do INPI que manteve a concessão do registro da marca Mix Atacarejo em sede administrativa de processo administrativo de nulidade, né? E gostaríamos que você pudesse comentar com a gente sobre isso. Na verdade, Neide, a gente teve... O que aconteceu? O INPI manteve a concessão do registro do Mix Atacarejo e o titular da marca Atacarejo, ele foi à Justiça Federal para pleitear a decretação da nulidade desse ato. Tá? Por quê? Porque ele entende que atacarejo seria uma expressão... De novo, né? Ele coloca assim: atacarejo é um sinal decorrente da ousadia comercial e criatividade do fundador da empresa que criou essa modalidade de serviço na década de 90. Então ele diz que efetivamente é uma expressão que decorre, que foi inventada pelo fundador da empresa. E como tal, ela deveria ser analisada aí como uma marca fantasiosa, não como uma marca evocativa, vamos dizer assim, tá? Ele fala muito da questão, né? O colega insiste muito nas razões dele da demanda judicial, de que haveria sim uma distintividade e que a marca precisa ser analisada e que não haveria uma vulgarização. Ele não fala vulgarização para também, acho que, não trazer a ideia, mas ele fala, olha, em nenhum momento a minha expressão foi dicionarizada. Em nenhum momento a minha expressão foi... você jogar atacarejo no dicionário da língua portuguesa, não consta essa expressão. Então, faz sentido eu ter uma restrição em relação à análise da oponibilidade da minha marca, se em nenhum momento essa expressão foi dicionarizada. Então, ele entende que essa decisão precisa ser revista. O INPI, quando ele se manifestou, ele fala, olha, não é bem assim. O elemento atacarejo com C, né, e aí a justaposição das palavras atacado e varejo, ele é descritivo, ele já é de uso vasto no mercado e ele tem que conviver, tá? E ele usa como fundamento, ele fala, olha, existem inúmeros registros concedidos para marcas formadas por um elemento principal e o atacarejo como elemento secundário, tá? E no mesmo sentido a manifestação do titular da marca Mix Atacarejo. Agora, o mais interessante no caso, e aí acaba se desenvolvendo, é que o titular da marca Atacarejo, olha, ele vinha analisando os processos de forma correta, ele vinha indeferido eu tô achando que tá mesmo, Neide, Soraya, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu até tirei o microfone. Melhorou agora. Você desligou o microfone? Desliguei, tirei. Não sei o que aconteceu.
ele falou, olha, eu entendo o INPI... Ai, até perdi meu raciocínio agora. Eu não queria atrapalhar. Ai, meu Deus. Eu esqueci o que eu ia falar. Não, você estava comentando, né, que o titular, que o INPI, né? Não, o INPI não. Lembrei, o titular, ele falou, olha, o INPI vinha decidindo de forma correta. Então, sempre que vinha uma marca formada por atacarejo, ele indeferia. Mas a partir de um determinado momento, ele mudou o posicionamento e esse posicionamento do INPI é equivocado. E dentre as marcas que teriam um posicionamento equivocado do INPI, seria essa marca do mix atacarejo. Sem prejuízo dos outros, que ele também, dos outros registros que de fato existem, que ele também está entendendo que são equivocados. Tá, interessante. Então, qual seria a modalidade de demanda judicial contra decisões que tenham indeferido marcas formadas pela expressão atacarejo, mais associadas às outras expressões, que é o que praticamente aconteceu nesse caso? Nesse caso, por que esse caso ficou um caso interessante? A gente também saiu discutindo dentro da comissão. Porque a gente teve notícia de que tem um mandado de segurança em um outro caso envolvendo atacarejo, que é a expressão decisão atacarejo. E aí, quando a gente estava estudando aqui para a live, eu acabei analisando os dois casos, tanto do mix atacarejo quanto esse decisão atacarejo. Por quê? Porque quem é da área de PI acaba lidando acaba manejando sempre uma ação quando você quer intentar contra um ato administrativo do INPI, você acaba manejando uma ação para anulação daquele ato, né? Um ato administrativo, ele é passível de revisão judicial, e como tal, os atos administrativos do INPI são. E nesse caso foi interessante, porque a gente lidou com um caso em que houve a interposição de um mandado de segurança. E o mandato de segurança é uma demanda que tem uma característica muito própria, né? Então, você tem que ter um ato coator de uma autoridade coatora, você tem que ter um processo que você não tem uma dilação probatória. Enfim, ele tem características bem próprias. Num primeiro momento, houve sim a concessão da segurança pretendida. E aí, nesse caso, do decisão atacarejo, tá, gente? Que é o caso que foi interposto o mandado de segurança. Só que houve a concessão da tutela da segurança pretendida, e o INPI e a Justiça falou, olha, efetivamente, você tem aqui um ato coator e você tem que rever esse ato administrativo, tá? O titular da marca atacarejo ingressou com um pedido para anulação dessa sentença perante o Tribunal Regional Federal, tá, da 2ª Região, e ele conseguiu a anulação dessa sentença. E o fundamento que ele usou foi um fundamento processual. O que ele fala? Olha, o mandato de segurança, ele é uma modalidade de ação, né? Ele é um remédio processual, na verdade é um remédio até constitucional, em que você tem um ato coator, e nesse ato coator você tem que ter uma... acabei me perdendo. Você tem uma autoridade coatora. E nesse caso, quando você se trata, né, quando você está tratando de um registro de marcas, do indeferimento ou anulidade de um registro de marca, em que a razão do indeferimento é o artigo 124, inciso 19, ou seja, você tem uma outra marca apontada como anterioridade, você necessariamente acaba infringindo na esfera de direitos daquele titular anterior. Então, nesse caso, uma vez que eu tenho uma marca indeferida com base na marca atacarejo com K, eu preciso que o titular da marca atacarejo tenha a possibilidade de participar dessa lide, né? Ele entra naquelas regras de litisconsórcio passivo necessário do artigo 114 do Código de Processo Civil. Então, o mandado de segurança não seria o remédio processual adequado para você trazer um particular para essa relação processual, né? E também o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ele falou, olha, além disso, a gente tem que atentar que o mandado de segurança não é a via processual adequada para você
ter a questão da dilação probatória. E, nesse caso, precisaria, né, no entender do TRF da segunda região, de uma dilação probatória maior para entender melhor o caso. O que esse caso é interessante? Só para terminar de contar o caso, depois eu faço um resumo. Teve a nulidade da primeira sentença, o processo voltou para a primeira instância. Na primeira instância, o magistrado teve que proferir uma nova sentença, e aí foi uma sentença exclusivamente processual. Ele fala que efetivamente o mandado de segurança não é o remédio e que ali ele não pode analisar o mérito daquele caso. É interessante notar que o INPI, ele até acolheu o argumento dizendo que o mandado de segurança não era o remédio processual adequado, mas ele deixa claro na manifestação dele que, no mérito, se o juiz entendesse que haveria a possibilidade da concessão da segurança, ele entendia que, no mérito, as marcas eram distintas e que a marca decisão atacarejo tinha que ser concedida, tá? Esse caso é interessante, por que eu quis citar? Porque se você lê todo o caso do mix atacarejo, o colega advogado da mix atacarejo, ele se funda nesse caso para dizer, olha, foi a partir deste momento, dessa marca decisão atacarejo, que o INPI começa a ter uma reanálise, né? Ele passa a adotar decisões de formas diversas, né? E começa a permitir que registros de terceiros formados por um núcleo principal e o atacarejo como título, como elemento secundário, sejam concedidos como marca. Então, o decisão atacarejo, vamos dizer assim, seria o leading case administrativo para você ter, vamos dizer assim, a reversão do posicionamento do INPI. Mandado de segurança é a via correta para propor a revisão de atos administrativos? É o que eu ia te perguntar. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa questão da participação do terceiro que tem a sua esfera de direitos invadidas é uma questão bem relevante a ser analisada, tá? Eu acho que a gente tem que acompanhar esse caso até o final, porque foi interposta uma apelação contra a segunda sentença, então vai ser importante acompanhar. Agora, por exemplo, eu me pergunto, não estou dizendo que é o correto, tá, gente? Mas eu me pergunto, se você tivesse um indeferimento de uma marca formada por expressão de uso comum, que você não tem um terceiro que tem uma esfera de direitos atingida num primeiro momento, você não tem a obrigatoriedade do litisconsorte passivo necessário, haveria possibilidade de você interpor um mandado de segurança? Não sei, teria que analisar o caso, teria que ver se de fato encaixa na condição de ato coator. Mas um caso, por exemplo, de uma marca considerada de uso comum, né? Isso. Se você tiver um indeferimento com base em um outro inciso do artigo 124, com base em um outro artigo da lei, enfim, acho que tudo isso é um exercício. No final, esse mandado de segurança foi interessante para pôr a gente para analisar outras modalidades de ações que talvez possam encaixar numa situação como essa. Agora, eu já vi outros mandados de segurança para tentar apressar a análise de processo de marca, né? Apressar a análise de processo de contratos. Isso eu já vi. Agora, a primeira vez que eu vejo em relação à revisão de ato administrativo. Não, excelente. Olha, nós estamos agora no final da nossa live aqui, da nossa apresentação. Eu queria dar parabéns aí tanto para a Virgínia como para o Matheus pela excelente exposição dos casos que vocês selecionaram com tanto cuidado aí, né? Foram realmente temas bem interessantes e a exposição mais ainda, tá? E vamos esperar a próxima, porque tem muitas decisões lá na coletânea, a gente pode estar vendo outras aí para expor para os nossos colegas aí mais para frente, né? Então, agradeço muito, tá, a participação tanto da Virgínia como do Matheus, foi excelente, tá? Agradeço também a participação do público até agora, que eu acho que deve ter realmente gostado, porque o tema realmente é bem interessante, os temas, né, foram bem interessantes. Também queria agradecer a nossa presidente da comissão de IPI da subseção do Guarujá, a doutora Soraya, que está aqui, tá?
E vou pedir para o público, né, além de agradecer, para quem ainda não acompanha os eventos da comissão, para seguir, né, a OAB da seção Guarujá, e também solicitar aí para poder participar aí dos nossos eventos na qualidade de membros da nossa comissão, tá? Agradeço a todos, muito obrigada e tenha uma boa noite aí para vocês, ok?